Paz do Senhor, igreja. Amém. Isso, agora sim, agora vai ficar bonito lá na gravação. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Como foi seu domingo hoje? Abençoado? Eu não posso deixar de fazer aquela brincadeira, né? Perguntar se você comeu aquele frango assado no almoço. Maravilhoso. Eu sei que se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe até aqui. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui. E Ele tem algo para a sua vida hoje, através dos louvores que você vai entoar, através da palavra que você vai ouvir. Então eu quero convidar você a já começar a curvar o seu coração, a render o seu coração ao Senhor, a render a sua melhor adoração ao Senhor. Eu quero te convidar que você se esvazie de você mesmo a partir de agora, e que você comece a falar com Deus aí no seu lugar. Pediu o meu amigo Alex lá atrás para apagar as luzes, para nós começarmos. Você sabe que esse apagar da luz aí é só uma questão de visual, só isso, mais nada. Luzes acesas, luzes apagadas não fazem diferença, mas é só para a gente criar um ambiente de adoração. E você pode ficar de pé, você que pode se colocar de pé nessa noite. Eu quero te convidar a você ficar de pé, mas com animação, tá? Porque você está na casa de Deus, você está na casa do Senhor, você veio aqui para cultuar ao Senhor. Se você não estava aqui hoje de manhã no culto da Santa Ceia, o pastor João inclusive falou a respeito disso. Sabe que às vezes nós queremos muita coisa de Deus, mas estamos com os braços cruzados. Se nós queremos algo de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. E uma das coisas que Deus, no mínimo, espera de nós é uma adoração. Ele não precisa, tá? Não precisa nem da minha, nem da sua adoração. Só quem é beneficiado com isso somos eu e você. Então eu quero te convidar nessa noite a você adorar o Senhor com toda a sua força, com todo o gás que você tem dentro dos seus pulmões. Seja grato por esse dia. Seja grato por tudo que o Senhor te concedeu até aqui. E eu vou te dizer, Ele tem mais para você. Ele tem mais para te dar. Você só precisa crer, você precisa acreditar, e você precisa adorar ao Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu vou fazer aqui uma oração para poder abrir esse culto, mas você pode fazer a sua oração com o Senhor aí, no seu íntimo, na sua intimidade com Deus. Você pode falar para Ele o que te trouxe aqui nessa noite, por que você veio a esse culto, por que você veio aqui na casa do Senhor. Conversa com Deus aí, fala com seu Pai, Ele quer te ouvir. Pai querido, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, mais um domingo, estamos na sua casa. Viemos aqui, ó Deus, para declarar que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Viemos, ó Deus, para declarar que o Senhor, Pai, é que tem o governo total das nossas vidas. Senhor, nós viemos na Tua casa nessa noite para dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Nós queremos hoje aqui nesse culto, Pai, fazer um ensaio de como será lá no céu. Nós queremos aqui nesse culto, Senhor, atrair a sua atenção, que o Senhor olhe para nós e nos veja, Pai, como filhos amados, como filhos que te amam, como filhos que estão entoando o melhor louvor e a melhor adoração ao Senhor. Inclina, Pai, os teus ouvidos para essa igreja. Abre o céu sobre a Igreja Evangélica Vida de São José do Calçado. Pai, todos os corações que estiverem aflitos, em nome de Jesus, começa a transformar agora. Senhor, todo coração que chegou aqui abatido, que o Senhor comece já a operar na vida dessas pessoas. Senhor, que se alguém entrou nesse lugar hoje entristecido, que saia daqui, Pai, alegre na Tua presença. Porque como foi dito hoje de manhã, a nossa alegria, Senhor, está em Ti. A nossa alegria está no Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Tudo que nós vemos e vivemos nesse mundo, Pai, é pura euforia. A nossa verdadeira alegria está no Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração a partir de agora. Receba cada louvor, cada frase, cada adoração que vai ser entoada a Ti, Pai. É do fundo do nosso coração. Nós somos filhos que queremos adorar ao nosso Pai nessa noite. Nós lançamos o sangue de Jesus sobre essa igreja agora. E nós rejeitamos qualquer influência externa que venha roubar a nossa atenção, a nossa adoração. Senhor, nós declaramos que o Senhor é o Deus dessa igreja.
Senhor, nós declaramos que o seu governo está sobre esse lugar e nós nos submetemos agora ao seu senhorio. Nós nos submetemos agora, Pai, ao teu governo e declaramos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é bom, aleluia, aleluia. Vamos declarar a fidelidade e a bondade do nosso Deus, aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade
por esse Deus. Ele é fiel, Ele é bom. Aleluia. E abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, por favor. Gabriel, não me deixa aqui sem nada tocando aqui no meu ouvido não, senão eu fico nervoso, hein? Por favor, Gabriel, me ajuda aí. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler só o versículo 1, depois nós vamos para o capítulo 6 e vamos ler do 1 ao 10. Amém? Se você achou e pudesse colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém. Capítulo 5, 1, isso, nova versão internacional, NVI? Me ajuda aí, Eliana, por favor. Desculpa de eu não ter falado antes. Foi? Diz assim a palavra do Senhor, na nova versão internacional, é a minha aqui, tá? Mas você pode acompanhar na sua aí. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora nós vamos no 6, a partir do 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. Isso aqui é muito importante, tá? Não que o resto não seja, mas eu peço que você preste muita atenção a partir daí. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Senhor, a Tua palavra será ministrada agora, mas se o Teu Espírito não vier sobre mim, sobre essa igreja, será apenas uma palestra, serão apenas vãs palavras. Então eu te peço agora que o Senhor esteja preparando os nossos corações, o meu coração e o coração de toda essa igreja, para receber a palavra que será ministrada, em nome de Jesus, amém. Toma seu assento. Queridos, Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, ou aos cristãos da Galácia, do sul da Galácia. Na primeira viagem missionária, Paulo passa pelo sul da Galácia e lá ele faz aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Ele prega. Você sabe que Paulo foi o maior plantador de igrejas de toda a história. E ele faz ali o serviço dele, prega. Alguns cristãos vão se converter, algumas pessoas vão se converter ao cristianismo, alguns gentios vão se converter, entregar a vida para Jesus, e Paulo segue a sua viagem. Só que passado um determinado tempo, acontece algo lá naquele tempo e que não é diferente do tempo de hoje. O que aconteceu? O evangelho começou a ser misturado. Ele começou a ser colocado assim, de uma forma diferente daquilo que é a verdade, daquilo que é a realidade. E o pior de tudo, por outros cristãos. Os cristãos judeus, aqueles que eram descendentes ali, do povo de Deus, eram diferentes dos cristãos gentios. Cristãos gentios, para a gente trazer assim para uma conjectura do mundo de hoje,
Somos nós, igual eu era aí, estava lá no mundo e me converti ao Senhor. E tem aqueles, sabe, aqueles que já eram cristãos, filho de crente, aprenderam tudo dentro da igreja, estudaram a Bíblia desde criança. E o que esses crentes, ou uma parte deles, estava fazendo? Pasmem, quando eu estava lendo na minha Bíblia de estudo, a Bíblia se refere a essa parte dos cristãos judeus como uma facção. A Bíblia de estudo vai dizer que uma facção, ou seja, um grupo de crentes, de cristãos judeus, eles começaram a querer desconstruir aquilo que Paulo havia construído, aquilo que Paulo havia ensinado para os gentios. Eles estavam dizendo mais ou menos assim: olha, não basta só você crer em Jesus, não é só você aceitar Jesus e ter fé em Jesus para ser salvo, você também precisa cumprir a lei. Você precisa cumprir ali os 10 mandamentos, né? Andar debaixo da lei. E quando isso chega aos ouvidos de Paulo, Paulo escreve essa carta aos cristãos da Galácia, aos Gálatas, e Paulo não está nem um pouco satisfeito. Quando nós lemos todas as cartas de Paulo, nós vamos ver que no início tem uma saudação. Aí Paulo fala ali umas coisas bonitas, sabe, para os irmãos dele que estão em outra cidade. Por que ele escreve carta? Porque ele não podia estar com as pessoas. Então ele mandava o recado dele através de cartas. Só que na carta aos Gálatas, Paulo só fala quem ele é. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. E vira para eles e fala assim: que bonito. Mal virei as costas e vocês já estão distorcendo tudo que eu ensinei, estão esquecendo de tudo que eu ensinei. E quando eu estava lendo isso, e eu li isso essa semana várias vezes, eu pensei, gente, se Paulo estivesse nos tempos de hoje, Paulo ia estar muito nervoso. Porque aqueles cristãos judeus, aqueles que já eram da igreja, eu vou falar assim para você entender melhor, aqueles que já estavam inseridos na igreja, eles estavam querendo colocar sobre os novos convertidos um peso que não existe mais. Eles estavam anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado. Eles estavam anulando o preço que foi pago pela nossa liberdade. E essa carta aos Gálatas, alguns pregadores aí, ou estudiosos da Bíblia, chamam de carta da liberdade, um alvará da nossa liberdade. Porque Paulo vai falar sobre isso, sobre a nossa liberdade em Cristo. E nós temos visto isso nos nossos dias, e isso não é bom. A ponto de Paulo escrever uma carta inteira para um povo, para exortá-los, para chamá-los de novo a atenção ao centro do Evangelho, que é Jesus. E nós estamos vendo isso acontecendo nos nossos tempos, nos nossos dias. Agora é assim, a pessoa chega na igreja, novos convertidos, aí nós que já estamos na igreja, nós fazemos assim uma análise daquela pessoa e nós dizemos assim: você não é crente não. É claro que ela não é crente, ela está chegando na igreja agora. Nós estamos agora com essa mania, ou com esse costume, esse mau costume. Gente, isso não é bom. E nós precisamos vigiar, porque isso acontece sem que a gente perceba. Acontece. Sem que nós percebamos essas coisas, elas acontecem. A gente começa a analisar as pessoas e nós criamos um padrão do que é ser cristão e não é, ou o que não é. O que serve para ser crente e o que não serve para ser crente. Como se no dia do juízo final nós vamos estar sentados ao lado de Deus. Aí eu vou chegar lá na fila, aí Deus vai olhar e vai perguntar para você assim: e esse aí, passa ou não passa? Como se nós fôssemos estar sentados um dia na cadeira do juiz. Só que o que nós esquecemos é que nós também vamos estar na fila. Nós não vamos estar na cadeira do juiz. Nós estaremos sentados, nós estaremos na mesma fila que todas essas pessoas que às vezes nós olhamos e apontamos estão, nós também estaremos. Quem sabe até estaremos atrás nessa fila. Eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, com quem eu converso muito essa semana, e a gente falou de vários assuntos. E um dos assuntos que nós tratamos, pensa em um assunto polêmico dentro de igrejas: tatuagem.
Hoje a gente quer... tem aquele lá, tem tatuagem, não é crente não. É de Deus, faz tudo na igreja, toca, canta, prega, mas não é crente não. Gente, nós não temos esse direito. Nós não temos uma folha, uma autorização de Jesus para fazer isso, para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Por isso que Paulo vai dizer para nós tomarmos conta da nossa vida. Primeiro olha para a sua vida, antes de olhar para a vida do irmãozinho que está sentado do seu lado na igreja. E as pessoas, acreditem no que eu vou falar para vocês hoje, irmãos, e falo com muito amor no coração. As pessoas estão deixando de vir na igreja por nossa culpa. As pessoas estão deixando de vir para a igreja por nossa causa. Aí a gente fala assim, também cheio de mimimi, não pode nem falar nada. A pessoa nem acabou de botar o pé na igreja, a gente já está falando para ela uma lista do tamanho desse negócio aqui, para você ser cristão tem que ser assim, 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 assim e assim. Nós queremos impor às pessoas o peso da lei, que não existe mais. Não é que não existe. Jesus, o próprio Paulo vai dizer aqui, que quando a gente entender o verdadeiro sentido do que é o Evangelho, a gente cumpre a lei sem perceber. Nós cumprimos a lei sem perceber. Coloca para mim, por favor, Eliana, Mateus 22, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, cristão de berço, um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior, presta atenção que está no singular, tá? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Era para acabar aqui, né? Porque ele falou qual é o mandamento, só que Jesus tinha mais um. Este é o primeiro e o maior. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando nós entendemos isso aqui, tudo fica fácil. Por quê? Não matarás. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, nem ele, nem ninguém da família dele. Não dará falso testemunho. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou falar mal dele, eu não vou levantar nenhum falso contra ele. Não adulterará. Se eu amo o meu próximo, a minha esposa como a mim mesmo, eu não vou fazer isso, eu não vou adulterar. Se eu amo os meus pais como a mim mesmo, eu irei honrá-los. Então basta a gente entender esses dois mandamentos, esse ensinamento que Jesus nos deu, para que toda a lei seja cumprida. Nós não precisamos ficar impondo para as pessoas o que elas têm que fazer. Gente, você não veio, se você não veio hoje de manhã, você que veio, amém, você vai entender do que eu estou falando. Se você não veio, o pastor João falou hoje aqui cedo, sobre construir ou reconstruir um templo. Nós somos templo do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa chega na igreja, é um novo templo que está começando a ser construído. E não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Não é nós colocando a pessoa contra a parede: você tem que parar de fazer isso, você tem que deixar essa prática, você tem que abandonar isso. Viramos as costas, viramos a cara, tratamos a pessoa mal. A pessoa entra e sai na igreja, não recebe um abraço, não recebe um nada. Não é assim. A única coisa que nós precisamos fazer é amar como Jesus amou. A única coisa que nós precisamos fazer para vermos casa cheia, igreja cheia, célula cheia, é amar como Jesus amou. E aqui eu estou falando de novos convertidos, que era o que estava acontecendo lá. Você já entendeu isso. Os crentes mais antigos estavam querendo obrigar, impor o peso da lei novamente sobre aqueles novos crentes. Você tem que fazer isso, você tem que ser circuncidado, porque antigamente, para você fazer parte, né, do povo de Deus, era um ritual, você tinha que ser circuncidado.
E eles queriam que aqueles novos crentes fizessem isso. Aí Paulo fica sabendo disso lá e fala: peraí, gente, o que é isso? Vocês estão anulando o sacrifício de Jesus, um preço tão alto que foi pago, e vocês estão se esquecendo disso. Olha como está ficando a cabeça desses novos crentes confusa, porque eu ensinei uma coisa e vem vocês agora e estão querendo ensinar outra. Porque às vezes, gente, eu tenho 5 anos e pouco que eu estou sentado nessa cadeira, mas às vezes a gente fica tanto tempo sentado na cadeira que a gente endurece, a gente enrijece. É assim, pronto. A gente não fica flexível. E quando eu digo ser flexível, não é flexibilizar o evangelho, porque o evangelho é inflexível. Nós só precisamos falar para as pessoas o que está escrito na palavra de Deus, sem tirar nem pôr. Olha só que coisa maravilhosa você poder chegar para uma pessoa e falar assim: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Aí a pergunta que eu faço para mim, e peço que você faça para você: você pode chegar para alguém hoje e falar? Alguém que está perdido lá no mundo, que você está querendo ajudar, você pode chegar para essa pessoa e falar assim: ó, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser mais flexíveis. Não é flexibilizar o evangelho, repito, que ele é inflexível. É um evangelho de amor. E amor às vezes envolve sim um puxãozinho de orelha. Qual é o pai aí que ama o filho, que não dá um puxãozinho de orelha? Mas não rejeita o filho, sabe? Não coloca o filho de lado, não abandona o filho, não olha o filho atravessado. Corrige e abraça, e ama. E nós como igreja precisamos fazer isso. As pessoas estão deixando de vir para as igrejas por conta disso. Deixa eu contar para vocês um caso que aconteceu aqui na nossa cidade. Já tem algum tempo. Eu era de outra denominação, mas isso chegou ao meu conhecimento lá. Uma pessoa aqui em Calçada, ele mora aqui, ele não tira o boné para nada. Todas as vezes que você vê-lo na rua, ele estará usando boné, porque ele é calvo, então ele tem vergonha, não sei. Ele só tira boné em casa, ele mesmo já falou, ele só tira o boné para dormir. Até dentro de casa ele anda de boné. E um dia, não sei porquê, o Espírito Santo de Deus levou ele até uma igreja, mas ele, um pouco envergonhado, procurou uma igreja um pouco afastada aqui da rua. E quando ele chegou na porta dessa igreja, ele estava de boné. E segundo o relato, não foi ele que me contou, foi uma terceira pessoa. Ele chegou na porta dessa igreja, e na porta dessa igreja tinha um homem vestido de terno, né, que a gente sabe que fica na porta das igrejas. Algumas denominações têm aquela pessoa que fica em pezinho ali, com terno, bonito, com a Bíblia debaixo do braço. E quando ele já ia entrando, a pessoa provavelmente deve ter cumprimentado ele com a paz do Senhor Jesus e pediu para que ele retirasse o boné. E ele disse que não ia tirar. Mas ele não falou com arrogância não, tá? Ele só falou: não, eu não tiro boné não, eu só ando de boné, para onde eu vou é de boné, eu só tiro boné em casa para dormir. Aí o irmão falou para ele assim: então infelizmente você não vai poder entrar. Até onde eu sei, ele não voltou mais em uma igreja. E nós somos assim, pode saber. Talvez não com um boné, mas com uma outra coisa. Irmão, você não me leve a mal, mas se chegar nesse momento, nessa igreja, uma pessoa de chinelo, bermuda e camiseta e entrar por aqui, todos nós vamos olhar para ele. Todos nós olharemos. Talvez a gente vai prestar mais atenção nessa pessoa do que no culto. Eu não sei se vocês conhecem o Tiagão, nosso amigo do Projeto A Rede, lá de Bom Jesus. A história do Tiagão é assim. Ele já contou o testemunho dele em alguns lugares. Eu já tive o privilégio de ouvir sentado numa mesa junto com ele. Ele havia ido, ele tinha um colega de faculdade que o convidava para ir na igreja. Vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Essa igreja é a igreja criativa lá em Bom Jesus. Eu era de lá na época. E ele, não vou. E um dia ele aceitou ir na igreja com um amigo de faculdade dele. Só que ele impôs uma condição. Ele falou: só que eu vou do jeito que você sabe que eu ando. Eu só ando de sapatinho assim, né, sapatênis, bermuda e camisa. Ele não vestia calça em hipótese alguma. Eu conheço pessoas assim, que não gostam de calça de jeito nenhum, que falam que só vai vestir calça quando morrer. E ele falou, o amigo dele: não, cara, pode ir do jeito que você quiser, só não vai sem roupa. O resto você pode ir do jeito que você quiser.
E ele foi para a igreja, chegou lá na igreja, e ele tem, além desse tipo diferente dele se vestir, ele é grandão, barbudão, tem um monte de tatuagem. Ele é um cara que chama atenção por onde ele passa, por essa forma que ele tem, né? Esse biotipo dele, barba, alto. É um cara que fala muito assim, esparramado, gente finíssima, da melhor qualidade. E ele chegou naquela igreja, e ele foi bem recebido, e ele foi ali, né, amado, e ninguém olhou ele atravessado. E o Tiagão ficou ali, e continuou, e foi de novo. Ele estava voltando de um vou ver se ele é um homem doido. Ele se separou da esposa, ficou 10 anos separado, depois casou de novo com a mesma mulher. É muito doido, né? Casar de novo com a mesma mulher, brincadeira, gente. Então eles estavam retornando desses 10 anos de férias do casamento. Desculpa, tá? Eles estavam voltando, e então eles estavam querendo uma vida nova. Eles não queriam mais aquela vida que havia destruído o casamento deles. Então eles ficaram ali na igreja, foram ficando, se batizaram todos os filhos, os 3 filhos. Hoje eles não estão mais lá, estão em outra denominação, mas entregaram a vida para Jesus ali, toda a família dele, pela forma que ele foi recebido. E se eu chamar ele para vir aqui hoje, porque ele é missionário, ele tem uma escola de missões, uma base missionária em Bom Jesus, se eu convidá-lo para vir aqui hoje, pregar amanhã, no próximo domingo, falar para os jovens sobre missões, ele vai vir de calça, porque hoje ele não se sente mais à vontade de bermuda, porque o Espírito Santo de Deus convenceu ele disso. E nós precisamos muito aprender essa lição, que não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Para que nós possamos, as pessoas voltarem a ter o desejo de vir para a igreja, principalmente jovem. Gente, pós-pandemia, o terreno nunca esteve tão fértil como está hoje. As pessoas ali fora, elas estão ansiando por Deus. Mas às vezes a gente já chega com tanta regra, a gente já chega com tanta coisa, falando tanta coisa para a pessoa, que a pessoa já nem quer mais vir. E Paulo falou: gente, vamos pegar leve. Aí você pode me perguntar assim: mas então você está dizendo que agora tudo pode, tudo liberado? Pode fazer o que quiser, pode fazer tatuagem, pode ir para a igreja com qualquer roupa, de chinelo, de bermuda, de boné? Eu não estou falando isso. Não estou dizendo que nós temos que flexibilizar a palavra de Deus. Nesse caso, o que nós temos que falar para as pessoas foi o que Paulo disse a partir do versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semear na carne, vai colher destruição. Nós não podemos deixar de falar a verdade para as pessoas. Quem semear no Espírito, vai colher vida eterna. Nós tivemos um período muito conturbado aí. Em nome de Jesus, eu não vou falar de eleições, tá? Eu vou falar de algumas coisas que eu observei no período eleitoral. Era assim: que crente é você que vota no candidato tal? Aí vinha o outro lá do outro lado: que crente é você que diz que eu não sou crente porque eu voto no candidato tal? Aí eu te pergunto: quem era crente ali no meio disso tudo? O diabo sentou e assistiu isso tudo na cadeira, ele não precisou fazer nada. Ele falou assim: eles estão se destruindo, os relacionamentos estão acabando, eu não tenho que fazer nada, e depois ainda vão botar a culpa em mim. Porque era assim. Eu nunca vi tanto ataque ao cristianismo, eu nunca vi tanto ataque às pessoas cristãs como eu vi nesse período eleitoral. E nem era de quem é do mundo, era dos próprios crentes. A pessoa carregava a cruz até o alto do monte, depois ficava lá pendurada por 24 horas. Só que o escárnio de Jesus por mim e por você foi tão grande que ele só durou 6 horas. 6 horas. Os outros duravam 24 horas, porque tomava lá uma meia dúzia de chicotada, umas pedradas na cabeça, ainda ficava lá 24 horas ainda, agonizando. Mas o escárnio de Jesus foi tão violento, que ele só durou 6 horas. E os filmes que nós assistimos não conseguem remeter, contar verdadeiramente como foi. Nós não temos como ter noção do que Jesus sofreu.
por nós naquela cruz, para nós anularmos agora o sacrifício de Jesus. A gente está perdendo um monte de alma aí por conta disso. E agora eu quero ir para a segunda e última parte da mensagem, que é sobre a questão de nós colhermos o que nós plantarmos por nossa conta. O preço foi muito alto para você e eu jogarmos no lixo por conta de prazeres momentâneos. E não tem jeito, gente. O mundo espiritual é um terreno fértil. Qualquer sementinha que você plantar, ela vai gerar um fruto. E não tem como a Natália colher a minha semente, o fruto da minha semente. Eu que vou colher. Pode até respingar nela, porque é minha esposa, mas eu que vou colher. A Bíblia conta a história de um rei chamado Davi. Presta atenção como que um homem lança semente e ainda aduba o terreno, para o negócio ficar mesmo bagunçado. Esse Davi, no palácio, usando lá o seu roupão de linho fino, porque ele era rei, chega lá na beiradinha, lá na sacada do palácio, tomando um chá. Não sei o que eles tomavam lá naquele tempo, devia ser um chá. E quando ele olha para baixo, ele vê aquele espetáculo de mulher. Meu Deus do céu, que mulher linda. O cara é rei. Chama para cá, dá uma ordem. Chamam Batseba ou Betseba, depende da versão bíblica que você vai ler, mas é a mesma pessoa. E ela vai, afinal de contas é o rei. E chega lá, você já sabe o que vai acontecer. Ela vai embora. Davi, ó, estufa o peito. Mal sabe ele que ele havia lançado uma semente de maldição, uma semente no mundo espiritual que iria gerar um fruto que ia marcar o resto da geração dele. Mas ele está se achando, cara. Aí ela volta e fala assim: rei, deu ruim, eu estou grávida. Aí Davi, não contente em ter só lançado a semente, agora ele vai adubar o terreno, manda matar Urias. Vamos mandar ele para a guerra, para frente, vamos mandar ele na frente e vamos dar um jeito de matar ele. Se fosse hoje era tiro amigo, né? Naquele tempo devia ser uma espada amiga. Porque isso acontece hoje, tá? Se você já viu o filme Tropa de Elite aí, você vai ver que isso acontece. E Davi manda matar Urias, aduba o terreno e ele acha que nada vai acontecer. Aí um dia o profeta Natan chega para ele: mas Davi, aí conta lá faz uma pergunta para ele, e ele responde, e o profeta diz assim: pois é, esse homem é você. O Senhor te deu muitas coisas. Se você não tivesse se desviado, se você não tivesse feito aquilo que não era para você fazer, Ele te daria muito mais. Era só você pedir, porque você é um homem segundo o coração dele. Ele te ama, Davi, mas você saiu dos caminhos dele e fez o que não devia fazer. Então agora, Davi, segura essa bomba aí. O filho do pecado, que eles chamam, né? O filho que foi gerado daquele ato pecaminoso, morreu. Davi ficou 7 dias orando por aquela criança, mas não teve jeito, ela morreu. O profeta falou assim: sabe aquilo, Davi, que você fez às escondidas? Farão com as suas esposas à luz do dia. A espada jamais se apartará da sua casa. Aí você conhece a história, né? Ele tinha uma filha, aí o filho Aminon estuprou a filha. Aí Absalão ficou muito nervoso com aquilo, porque Davi não fez nada, e Absalão mata Aminon. Aí depois o sobrinho de Davi mata Absalão, e vai morrendo todo mundo, e a casa de Davi fica destruída. Tudo isso por causa de uma sementinha que ele plantou. E Paulo vai dizer aqui para nós: se plantar, vai colher. E não tem jeito a gente viver sem plantar alguma coisa, tá? Nós só escolhemos, o nosso direito é de escolher o que nós vamos plantar. Nesse período eleitoral eu coloquei uns áudios lá no grupo dos jovens, e eu tenho certeza que aquilo ali foi uma direção
que Deus me deu. Lá no meu quarto, eu estava em casa sozinho, vendo, sabe, muitas coisas assim, internet, e eu falei assim, gente, o que os jovens podem estar pensando de mim? Afinal de contas, eu assumi, né, a minha posição política, apesar de deitar minha cabeça no travesseiro tranquila, porque eu não ofendi ninguém. Você não viu em tempo nenhum nas minhas redes sociais que crente é você. Nunca postei isso. Eu só fiz campanha para o meu candidato e descampanha para o outro candidato, só isso. No dia que a eleição acabou, eu deixei um recado lá, gente, para mim a eleição acabou, a partir de hoje eu não coloco mais nenhuma postagem aqui sobre eleição, tá? Agora, até dia 30 eu orei por fulano, para ele ganhar. Ele não ganhou, a partir de agora eu vou orar pelo Beltrano, porque eu preciso que ele faça um bom governo, porque se esse avião aí cair, eu e a minha família, eu estou dentro dele também. E encerrei a partir dali toda a minha manifestação. Só que eu estava muito preocupado com o que os jovens estavam pensando, porque eu sabia que no grupo dos jovens haviam pessoas que concordavam com a minha posição e outros que não concordavam, e amém por isso. Foi como eu falei sobre o extremismo. Não tem problema nenhum nós nos sentarmos numa mesa e falarmos sobre direita, esquerda, sobre Vasco, Flamengo. O problema é o extremismo. O problema é que eu não aceito o que você fala e você não aceita o que eu falo. O problema é quando nós levantamos da mesa inimigos e o propósito se perde. Nós podemos falar o que quisermos, discutirmos o que quisermos nas nossas redes, nas nossas mesas de conversa, mas quando nós levantarmos, nós precisamos pegar um na mão do outro e olharmos, porque o nosso objetivo é o mesmo, é o céu, é resgatar almas para o reino de Deus. Aí nós botamos as diferenças de lado. E eu fui e mandei uns áudios para ele lá, mandei um monte de áudio para ele lá, áudio de 10 minutos, não sei nem se todos ouviram, mas eu acredito que sim. Explicando para eles o porquê da minha posição, e explicando para eles que eu amava eles, que eu amo eles, e que a minha posição política ou a deles não fazia diferença nenhuma para mim. Nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, culto jovem, célula jovem, sem virar rosto para ninguém, sem fazer bico para ninguém. Eu posso até não concordar. A Bíblia diz que eu não posso não concordar? Não. A Bíblia diz que eu não posso semear a minha discórdia. Eu posso até não concordar com tudo que a Natália fala. Eu só não posso sair por aí semeando a minha discórdia. Nossa, minha esposa é muito chata, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. E nesse dia Deus me deu, eu não, você não é chata não, só estou te usando como exemplo, tá? Só às vezes só que você é chata. E nessa tarde Deus falou comigo lá no meu quarto, eu sozinho, e Deus me trouxe a lembrança algumas coisas que serviram de exemplo, e eu falei isso para os jovens, e é isso que eu quero falar aqui para encerrar. Às vezes nós queremos converter a pessoa na marra, à força. A gente ama tanta pessoa que quer converter ela à força. Mas eu entendi isso, e eu vou te falar, saiu um peso das minhas costas quando eu entendi isso. Saiu um peso das minhas costas, irmãos, quando eu entendi que não serei eu que colherei os frutos que esses jovens plantarem, e não serão eles que colherão os frutos das minhas sementes. E eu contei para eles uma história, ou uma ilustração. Quando Natália e eu tivemos as crianças, eles eram bebês, pequenininhos, né? E a gente segurava eles no colo. Por quê? Totalmente indefesos, não sabe pedir água, não sabe pedir para ir no banheiro, não sabe fazer nada, só sabe chorar. E olha que eles choraram um pouco, todos eles, todos os três, mas são totalmente indefesos, eles precisam dos nossos braços. Passado um tempinho, eles crescem um pouco, aí já vai para o berço, já consegue ficar em pé, fala lá alguma coisinha, mas ainda existe um limite imposto a eles, que é o berço, que é o cercadinho, o famoso chiqueirinho, que a gente coloca a criança, coitada da criança, ficar no chiqueirinho. Aí a criança cresce mais um pouquinho, aí está aí do tamanho do João Lucas e da Maria Eduarda, já sabe pedir água, já sabe pedir para ir no banheiro. A gente usa aí um ditado popular, né? Já sabe comer um pão de sal sozinho, já aguenta comer um pão de sal sozinho, mas ainda não sabem tomar decisões sozinhos. Tem coisa que se eu falar para eles, eles não vão saber escolher. Só que nós chegamos num determinado momento da nossa vida que nós já sabemos fazer tudo. Quando eu tive minha crise lá de casamento, eu e minha esposa, nós nunca, meus pais e os pais dela nunca foram até nós perguntar: o que está acontecendo aí?
Que problema é esse? Jamais. Principalmente meu pai. Pensa num homem que o mundo pode estar acabando do lado dele, que ele não se move. É o Jorge Francisco, mais conhecido como Gita. Meu pai é a mãe da paciência. A mãe e o pai da paciência. Eles nunca iam perguntar, sabiam que o negócio estava ruim. Me viam dormindo dentro do carro um monte de vezes. Mas quando a Natália precisava, ela ia até o meu pai ou até minha mãe. Gito, conversa lá com seu filho, porque a situação está assim, assim, assado. E foi isso que eu entendi e eu falei para esses jovens. Hoje eu entendi que eu não tenho o direito de querer decidir a vida de vocês. A única coisa que eu posso fazer é pegar na mão de vocês e apontar o caminho, mas andar o caminho para vocês eu não posso. Eu não posso obrigar vocês a votar em quem eu quero. Eu não posso obrigar vocês a comprar um carro da cor que eu quero. Eu não posso obrigar vocês a casar com quem eu acho que vocês têm que casar. Não falei isso para eles não, agora eu já estou... A única coisa que eu posso dizer é orientar e dizer para eles: tudo o que vocês plantarem, vocês vão colher. Então cuidado com o que vocês vão plantar. E saiu um peso das minhas costas quando eu entendi isso, que eu não vou colher o fruto da semeadura deles. Então nós precisamos entender, como igreja do Senhor, que todos nós que estamos dentro desse templo hoje somos livres. Jesus nos libertou. Para quê, Paulo? Para fazermos o que quisermos, só que o que plantarmos, colheremos. Tem uma passagem na Bíblia que está em algum lugar, se eu não me engano, lá em Deuteronômio, que diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Mas Deus é tão bom que Ele ainda dá uma sugestão: mas se eu puder te dar um conselho, escolhe a bênção. É isso que nós temos que fazer. Quando as pessoas chegarem na igreja, abraça, recebe do jeito que vier. Jesus não disse: venha como estás. Por que a gente quer? Você pode vir, mas primeiro você tem que se limpar aí fora. Não, o lugar de se limpar é aqui dentro. Porque quem limpa não sou eu, não é você. Nós limpamos externamente. Se a pessoa chegar toda suja aqui, a gente dá um banho nela, dá uma roupa nova para ela. Agora por dentro, o interior, só quem limpa é o Espírito Santo de Deus. Essa palavra da manhã ficou marcada no meu espírito. Não é por força nem violência, é pelo Espírito de Deus. O que eu faço com essa pessoa? Eu amo, eu oro, eu ajudo no que eu puder. Mas tem terreno aí, Paulo, que a gente está semeando semente, tem 20 anos e o terreno continua do mesmo jeito. Deixa eu te falar uma coisa: não é por força nem violência, é pelo Espírito de Deus. Um agricultor, se ele começa a plantar semente, eu imagino, eu não sou agricultor, não sei, mas eu imagino, ele começa a plantar semente aqui, planta e planta e planta e não dá, planta e não dá, planta e não dá. Ele vai falar, uma hora ele vai falar assim: gente, eu vou deixar essa terra aqui e vou plantar na de cá agora. E ele vai começar a plantar na terra nova. Porque aquela lá ele já plantou um monte, não deu nada. Mas se amanhã ou depois ele olhar para aquela terra e ver que está dando uma florzinha, ele, opa, deu um sinal de vida aí. É assim, irmãos, que nós temos que fazer com pessoas que já estão dentro da igreja há 200 anos aí, ouvindo a palavra de Deus toda quinta, todo domingo. E se elas não mudarem, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Uma hora Deus faz a obra. Eu ouvi um pastor dizer uma vez: eu prefiro um pecador sentado no banco da minha igreja do que no mundo. Porque no banco da igreja, uma hora ele ouve uma palavra e o Espírito Santo de Deus faz a obra no coração dele. Mas lá no mundo é mais difícil. Então aonde que nós temos que querer os pecadores? Aqui, ó, sentados no banco da igreja, do jeito que tiver, com tatuagem, com cabelo grande. Um dia desse eu estava conversando com esse menino aí. A gente conversa muito, o Gabriel e eu, a gente conversa demais sobre isso. E a gente pensou assim: poxa, como deve ser lá na África? Na África, Gabriel, que a gente falou sobre a galera do Jamaica. Lá na Jamaica. Na Jamaica, usar dread no cabelo é cultura. É cultura. Igual aqui, a cultura, as meninas passam chapinha no cabelo. Lá é usar dread. Aí vamos supor que tem uma igreja evangélica na Jamaica. Igreja evangélica mesmo, o fogo desce, o negócio lá fica pegado. Mas a maioria dos jovens da igreja usa dread.
E aí, não é crente não? É cultura, lá todo mundo usa isso. Mas se nós ermos, a gente já vai, isso aí não tem jeito não. Precisamos parar com isso, irmãos. Vamos receber as pessoas na igreja do jeito que elas vierem, como elas vierem. Gabriel, traz a sua galera para cá do louvor aqui, me ajuda aqui um pouquinho. Vamos receber as pessoas, sabe, na igreja. Vamos amar as pessoas, irmãos. Amar as pessoas. Jesus disse: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você sabia que às vezes ficar de boca fechada é uma maneira de você amar uma pessoa? No que você vai falar, do que você vai falar e ofender e machucar. Por amor a essa pessoa, eu vou ficar de boca fechada. E ora pela vida dessa pessoa, para o Espírito Santo fazer uma obra na vida dela. Olhe para dentro de você mesmo. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Todos nós estamos sujeitos a todas as coisas. Nós precisamos ser igreja unida. Nós precisamos ser igreja que vai amar. Todos, vamos nos amar, vamos amar os que estão lá fora, vamos abraçar, vamos convidar para a igreja. Teve uma moça que veio um culto um dia desse, não sei nem se ela está aí hoje, no final do culto, ela chorando aos prantos, ela me chamou aqui na frente e falou assim: eu não quero sair desse lugar nunca mais. O que eu vivi aqui hoje, o que eu estou sentindo dentro de mim é algo tão intenso que eu não quero sair disso aqui nunca mais. Quando ela falou de sair, ela não estava falando de igreja não, da presença de Deus. É disso que nós estamos precisando, mostrar para as pessoas amor. A gente mostra o amor e vai pregando a palavra. Mostra o amor e vai pregando a palavra. E o Espírito Santo de Deus, sem força, sem violência, vai fazendo a obra dele. Alex, me ajuda com essa luz aí de novo. Irmão, eu não vou me alongar nesse apelo, tá? Eu chamei eles aqui porque eu quero só o refrão dessa música, no final dessa canção. Fica de pé se você puder. Quero chamar a Natália para me ajudar aqui. Ela tá aí ainda? Fica de pé, irmão, se você puder. Eu quero saber se há aqui nessa igreja hoje. Só diminui para mim, só um pouquinho, só abaixa só um pouquinho, para eu não ter que gritar. Eu quero saber se aqui na igreja hoje há alguém que precisa pela primeira vez experimentar esse amor, o amor de Jesus. Se você entendeu hoje que foi pago um alto preço por você, para você ter a liberdade de escolher o que fazer da sua vida, e você quer levantar a sua mão hoje para aceitar Jesus como seu Senhor, sobe aqui por favor, como seu Senhor e o seu Salvador, e você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Você que nunca entregou a vida para Jesus, nunca entreguei, mas hoje eu quero entregar. Não há ninguém? Amém. A palavra de Deus nunca volta vazia. Eu quero saber se há aqui nessa igreja hoje alguém que por algum motivo se esqueceu do sacrifício que Jesus fez na cruz, se esqueceu do sacrifício, do sangue derramado, do preço que foi pago, e está afastado dos caminhos do Senhor. Mas hoje você entendeu que você tem que vir do jeito que você está. Hoje você entendeu que você precisa vir do jeito que você está, que não tem como você esperar melhorar, porque sem Jesus você não vai melhorar. Do jeito que você está, eu quero te convidar para vir aqui à frente, renovar os seus votos com Jesus. Se há alguém aqui hoje que precisa renovar os votos com o Senhor, eu quero convidar você para vir aqui à frente, que nós vamos orar pela sua vida. E por último e não menos importante, se há alguém aqui nessa igreja hoje que tem semeado sementes ruins, que entendeu hoje que tem semeado sementes que vão gerar frutos ruins,
mesmo que você ainda não esteja colhendo. E eu quero te dizer, isso não é para te colocar medo, tá? É como eu disse, a palavra precisa ser pregada. Você vai colher, não tem jeito, gente. Esse boleto chega para pagar. Chega para mim, chega para você, chega para qualquer um, chega até para o pastor. Se ele plantar uma semente ruim, o boleto dele vai chegar também. Então, se você entendeu hoje que as sementes que você tem plantado vão te gerar frutos ruins, e hoje você quer mudar a qualidade da sua semente, e aqui eu não estou falando só de pecado não, tá? Eu estou falando de atitudes que talvez você tenha tido. Talvez nesse período que se passou aí, você tenha ofendido alguém, ofendido pessoas, você tenha semeado uma semente ruim. Mas hoje você quer trocar a qualidade da sua semente. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, por favor. Isso. Glorifica o nome do Senhor. Não é por mim, não é por força nem violência que ele veio aqui à frente, não. É pelo poder do Espírito Santo. Se não há mais ninguém nessas condições em que eu falei aqui agora, eu quero convidar você que entendeu tudo que eu falei, para que agora nós possamos entoar esse grito de liberdade juntos. É só o refrão dessa canção. Nós vamos dizer: eu sou livre, eu sou livre. Cante comigo. Eu sou você não precisa de nada mais além do sangue de Jesus sobre a sua vida. Você não precisa de nada, só o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você é livre, livre para tomar decisões, livre para fazer escolhas, livre para decidir não mais pecar. Você é livre, irmão, entenda isso. Entenda que você colherá sim o fruto da sua semeadura. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, escolha semear boas sementes, sementes de amor. Escolha semear sementes de amor. Ame as pessoas lá fora, ame o irmão que está do seu lado. Inclusive, eu quero pedir para você pegar na mão dele aí. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Isso, pega aí na mão dessa pessoa que está do seu lado. Isso. Nós precisamos ser unidos. Igreja unida, igreja que ama, igreja que abraça, igreja que não olha para as diferenças. Ei, deixa eu te falar, Jesus não olha para as suas diferenças. Jesus não olha para a sua sujeira. Ele quer limpar a sua sujeira. Talvez eu seja dentro dessa igreja a pessoa que um dia foi a mais suja, mas eu posso te dizer, o sangue de Jesus me alcançou e me limpou, e Ele pode fazer isso com todos nós. Escolha semear uma boa semente. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
Querido, aplauda o Senhor pela vida do Rogério. Ele escolheu hoje. Hoje ele decidiu. Pode se sentar, pode sentar. Acende para mim aí, meu amigo, por favor. Hoje ele escolheu trocar a qualidade da semeadura dele, da semente que ele tem lançado. Leva essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Reflita em tudo que você ouviu aqui nessa noite. Sejamos cristãos mais flexíveis. Não é o evangelho flexível, somos nós, para receber e para amar as pessoas. E se a sua semente não está boa, troca ela enquanto há tempo. Estenda as suas mãos aí, por favor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja diga...